Irmão, sou Aston Adam Umbaia e estou no inferno há 351 dias. Eu estava com o Senhor. Quando estávamos deixando as câmaras do casamento onde as almas foram condenadas por fornicação e questões relacionadas ao casamento, vi inúmeras almas perdidas levantando as mãos em direção ao Senhor, dizendo: Senhor, tira-me daqui. Jesus disse-me: não obrigo as pessoas a fazerem a minha vontade e a guardar as minhas instruções. Essas pessoas são condenadas por suas próprias ações. Eu disse ao Senhor: como é possível um Deus de amor criar um lugar assim? E Jesus disse: ser o Deus de amor não significa que não sou mais o Deus de justiça. Estávamos no inferno, onde o Senhor me levou para uma câmara onde estava escrito: o condenado da aliança. Eu perguntei ao Senhor: o que significa a câmara dos condenados do pacto? O Senhor disse: entraremos nesta câmara e você descobrirá o que está lá. Irmão, quando entramos no portão desta prisão, ouvi vozes de milhões de choro. Muito rapidamente, comecei a notar que não eram vozes de adultos, mas de crianças pequenas e bebês. Então eu vi um demônio acenando com a mão e dizendo a inúmeras crianças que choravam em tormento: crianças, por favor, não chorem, parem de chorar. Você deve se alegrar porque este é o seu reino para sempre. Você deve sempre estar neste lugar. Esse é o seu reino. Eu disse: Senhor, as vozes que estou ouvindo nesta câmara parecem de crianças. Jesus disse: as crianças que você vai ver aqui não são as que você viu no setor de aborto exigindo justiça. As crianças que estão aqui chegaram aqui por causa do covenante. Eu disse: Senhor, o que você quer dizer? O Senhor disse: mortais, nascidos de mulher, ou poucos dias estão cheios de problemas. Eles brotam como flores e murcham, como sombras fugazes. Eles não resistem. Quem pode trazer o que é puro do impuro? Ninguém. Eu disse: Senhor, você me disse que as crianças escapam do julgamento. O Senhor disse: o diabo é astuto. Ele nunca quis que os homens escapassem do julgamento. Portanto, ele foi atrás de crianças. Ele está lutando contra crianças quando ainda estão no ventre de suas mães. Irmão, enquanto o Senhor falava, eu vi uma pedra e ao lado desta pedra, eu vi um demônio que tinha a pele de um crocodilo sobre o corpo. Ele estava sentado como uma mãe carregando um bebê e trocando a fralda do bebê. Porém, quando nos aproximamos, percebi que a fralda que esse demônio estava vestindo no bebê estava coberta de escorpiões, cobras e vermes. Quando este demônio colocou esta fralda no bebê, o bebezinho chorou mais e gritou de dor porque esses vermes e cobras o estavam picando. Ouvi o bebê dizer: o que fiz para merecer isso? Eu nem mesmo vivi a vida na terra. Enquanto o bebê chorava, vi um demônio dizendo: bebê, não chore. Por favor, não chore. Este demônio estava trocando a fralda do bebê que tinha escorpiões e cobras que comiam sua carne. O demônio pegou outra fralda que estava cheia de escorpiões, cobras e vermes e quando cobriu o bebê com esta fralda, o bebê chorou ainda mais. E esse demônio continuou acariciando o bebê dizendo: não chore, Babi. Então este demônio colocou o bebê em uma mesa que estava queimando com fogo e eu vi que o fogo estava consumindo a carne do bebê. Eu disse: Senhor, este é apenas um bebezinho. O que ele fez para merecer isso? O Senhor disse: este bebê morreu quando tinha 8 meses. Um dia, quando ele era um bebê na terra, a mãe dela lavou a fralda dele e a colocou na secadora. Enquanto ela colocava esta fralda na secadora, sua vizinha, que era uma bruxa, estava observando e falando em seu coração e dizendo: ela deu à luz um lindo bebê e ela está colocando esta linda fralda na secadora para nos mostrar que é tudo sobre ela. Foi quando a mãe deste bebê se distraiu que esta bruxa passou a tocar na fralda que estava na secadora e transferiu o espírito da bruxaria para a fralda. Quando já era noite, a mãe tirava a fralda da secadora. Foi quando ela vestiu o bebê com a fralda que tinha o espírito da bruxaria que o bebê contraiu a bruxaria. Quando era noite naquele mesmo dia, o bebê tinha 7 meses quando contraiu feitiçaria e foi levado para o reino marinho, onde bebeu sangue humano na reunião das bruxas. No mundo físico, o bebê ainda era um bebê de 7 meses, mas no mundo das bruxas, o bebê tinha consciência e tinha razão adulta e habilidade intelectual. Como resultado, ele começou a praticar bruxaria. Embora fosse um bebê no mundo físico, este bebê foi enviado para várias missões fora de seu corpo para causar acidentes de trânsito e vidas inocentes foram mortas. Ele cometeu muitos crimes e crimes de bruxaria durante esse lapso de tempo de 7 a 8 meses. Antes de sua morte, ele participou de uma reunião de feitiçaria,
onde foi enviado em uma missão de destruição contra uma família cristã. Quando ele veio para atacar esta família, o fogo de Deus irrompeu e queimou seu corpo espiritual. Quando ele voltou em seu corpo de bebê, ele foi afetado. Naquela manhã, sua mãe o examinou e ele viu que seu bebê estava com febre. Rapidamente, ela levou o bebê para o hospital, onde ele morreu e caiu neste lugar. Eu vi esse bebê usando uma fralda que tinha cobras, escorpiões e vermes que o atormentavam. Ele estava chorando continuamente. O Senhor disse: "Este é o seu julgamento. Será para todos sempre." Eu vi o bebê conversando com o Senhor. Fiquei surpreso ao ver que ele estava falando como um adulto. Ele disse ao Senhor: "Não tenho experiência de vida na terra e nunca ouvi o Evangelho. O que eu fiz para merecer isso? Vivi 8 meses apenas na terra. Então eu caí aqui em tormento." O Senhor disse: "Mesmo aqueles que nunca ouviram minha palavra em suas vidas serão julgados porque as almas maculadas não entrarão no reino." Jesus disse ao bebê: "Seu corpo na terra era o de um bebê. Mas no mundo espiritual, você não era um bebê. Você tinha consciência e razão. Então você é responsável." Mesmo assim, a criança continuou a protestar que nunca ouviu o Evangelho. O Senhor disse: "Deus não mostra favoritismo. Todos os que pecaram sem a lei também morrerão sem a lei. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei." Irmão, ao lado deste bebê, eu vi algo que estava queimando. Quando olhei, vi que era uma placenta. E dentro dessa placenta que tinha vermes, ouvi uma voz clamando por socorro. Na verdade, era outro bebê que estava dentro da placenta, onde vermes o estavam comendo e ele estava pedindo ajuda. Perguntei ao Senhor o que ele havia feito. O Senhor disse: "Quando sua mãe estava grávida, um dia ela passou mal e foi ao hospital onde deveria receber uma transfusão de sangue. Porém, entre o sangue doado naquele hospital, havia um ocultista que doou sangue naquele dia. A senhora recebeu transfusão de sangue daquele ocultista. O sangue do ocultista entrou no bebê no útero. Muitos dias depois, o ocultista começou a fazer orações mágicas. E nesta oração, ele estava reivindicando as almas de qualquer um que foi transfundido com seu sangue. Enquanto ele estava reivindicando essas almas, ele viu que esse bebê tinha seu sangue e que ele tinha legalidade em sua vida. Ele veio para tirar a alma do bebê do corpo para o mundo satânico, onde iniciou o bebê na magia negra. Quando o bebê se tornou um adulto consciente no mundo espiritual, foi-lhe dito que ele servirá a Satanás. Mais tarde, a mulher teve um aborto espontâneo e o bebê morreu. E ele caiu neste lugar no inferno. Amados, não muito longe de onde estávamos, havia sangue em uma tigela que estava queimando e havia uma voz de uma criança falando do sangue, que dizia: "Por que você fez isso, mãe? Por quê? Por que você fez isso, mãe?" O Senhor disse: "Aston, o sangue que você vê é um feto de 3 meses. Sua mãe era uma bruxa e ela sempre dizia que quando ela tivesse filhos, seu primeiro filho se juntaria a ela na atividade de bruxaria. Quando ela ficou noiva de um homem, ela engravidou por acidente. Como essa gravidez não foi planejada, seu noivo a forçou a abortar. No entanto, ela já transmitiu bruxaria ao bebê no útero, embora este bebê tivesse apenas 3 meses. Quando a mãe abortou a gravidez, a criança já era uma bruxa e caiu no inferno porque não tinha para onde ir. Irmão, vi um bebê de 1 semana e 2 semanas neste lugar, por causa de bruxaria e magia negra. Havia muitos bebês neste local por diferentes ações de seus pais que estavam em feitiçaria. As vozes dos bebês neste lugar eram dolorosas e eu estava triste, especialmente o sangue de um feto que tinha 2 meses. O bebê era informe porque ela estava em formação no ventre de sua mãe quando ela morreu. Pude ver que seu rosto ainda estava em formação dentro do sangue. Ela ficava repetindo: "Ó, Senhor, estou perdida para sempre. Estou perdido para sempre." Eu disse: "Senhor, o que este sangue fez?" O Senhor disse: "Ela não é sangue. Ela é um ser humano." Eu disse: "Senhor, o que ela fez?" O Senhor disse: "Um dia, quando ela estava no ventre de sua mãe, naquele dia sua mãe sentiu vontade de comer caulim, argila branca. Ela pediu à sua amiga que estava com ela por algum caulim sem perceber que a sua amiga era uma bruxa. A mãe pegou o caulim da amiga e comeu. Sua amiga bruxa enfeitiçou o feto através do caulim que a mãe havia comido. Como resultado, a criança recebeu o espírito de feitiçaria enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Semanas depois, a mãe grávida teve um aborto espontâneo. E quando isso aconteceu, o bebê já estava iniciado na feitiçaria através do caulim que sua mãe havia comido. Eu disse: "Senhor,
Não há mais misericórdia para este bebê? O Senhor disse, tarde demais, nenhuma alma contaminada e manchada pode entrar no reino dos céus. O Senhor disse, diga às mães que, quando descobrirem que estão grávidas, elas devem ir à igreja para consagrar sua gravidez a Deus. Muitos pais estão deixando de consagrar sua gravidez a Deus para proteção. Eles não estão protegendo seus bebês. Essa irresponsabilidade está levando todos esses bebês aqui. Eles devem apresentar sua gravidez a Deus na igreja por meio de meus servos para consagração por muitas gestações e crianças não são consagradas. São esses erros que expõem os bebês. Quando as mães me apresentarem suas gravidezes, diga-lhes para trazerem uma semente para a oração de consagração. O Senhor disse, todos esses fetos e bebês de semanas e meses estão caindo neste lugar como consequência da falha dos pais em apresentar sua gravidez aos meus servos. Lembre-se de dizer às mães para trazerem uma oferta aos meus profetas para a consagração da gravidez e meu servo anunciará a gravidez dessas mulheres que serão seladas com a semente. O Senhor disse, muitas crianças nascem com convênios, escravidão e recuperação de espíritos imundos. Cada gravidez deve ser consagrada com óleo e selada com uma semente. O pastor orará para desfazer a reclamação, os convênios e os laços antes do nascimento da criança para que ela cresça na graça. O pastor orará sobre o azeite e a mãe ungirá seu útero com óleo. Irmão e irmã, nesta sessão do inferno, vi milhares de bebês por causa da transmissão de bruxaria. Foi horrível. Eu nunca vou esquecer esses bebês no inferno. Muitos bebês estão sendo iniciados na feitiçaria no ventre de suas mães. Foi a primeira vez que vi e soube dessas coisas horrendas, e essas imagens ainda estão em minha mente. A vida nunca mais será a mesma.